E se eu te disser que os 7 pecados capitais que a igreja tanto condena foram exatamente os mesmos pecados que derrubaram os maiores heróis da Bíblia? Sim. Você acha que Lúcifer caiu por orgulho? Ok. Mas e Davi? E Salomão? E Pedro? E até o próprio Adão? Você realmente acha que essas histórias são só sobre obediência e fé? Ou será que Deus colocou esses relatos cruamente na Bíblia como um espelho brutal para mostrar que todo ser humano carrega essas 7 bombas relógio dentro do peito? Durante os próximos minutos eu vou te provar, com as histórias mais chocantes da Bíblia, que os 7 pecados capitais não são invenção da Idade Média. Eles são o DNA da queda de todo homem e mulher que já pisou nessa terra. E o mais assustador, um desses pecados já está dominando a sua vida agora mesmo, e você nem percebe. Eu vou mostrar um por um, com nomes, datas, detalhes que talvez você nunca ouviu no culto de domingo, porque a verdade é tão pesada que muita igreja prefere esconder. Você tem coragem de descobrir qual desses 7 pecados foi o mesmo que destruiu o homem mais sábio, o rei mais poderoso e o discípulo mais próximo de Jesus? Então fica até o final, porque quando chegar no 7º pecado, você vai gelar a espinha. Vamos começar com o primeiro, o pecado que fez até Lúcifer achar que podia ser Deus. O pecado que está escrito em letras de fogo até no céu: orgulho. Qual foi o primeiro pecado que existiu no universo? Não foi adultério, não foi roubo, foi orgulho. Isaías 14, 13 e 14 revela o coração de Lúcifer. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes, eu. O orgulho não quer só ser grande, ele quer ser Deus. Agora olha o que o orgulho fez com o homem mais bonito, mais rico e mais sábio que já existiu, Nabucodonosor. Daniel 4:30. O rei olha para a Babilônia e solta: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Deus ouviu. No mesmo instante veio a voz do céu: o reino te foi tirado. E o cara comeu capim por 7 anos, vivendo como animal, até reconhecer que só Deus é rei. Mas o caso mais assustador é Pedro, o discípulo que andou sobre as águas, que jurou: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Horas depois, negou Jesus 3 vezes e chorou amargamente quando o galo cantou. O orgulho sempre fala alto antes da queda. E ele está falando na sua vida agora: eu não preciso pedir perdão, eu me viro sozinho, eu sei mais que todo mundo. Qual foi a última vez que você achou que estava acima de alguém? Ou acima de Deus? Segundo pecado, ira. Sabe quem foi o homem mais forte da história? Sansão. Cabelo comprido, força descomunal, matava 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Mas o mesmo homem que rasgava leões com as mãos foi destruído por um pecado que cabe no bolso: ira. Juízes 16. Dalila entrega ele para os filisteus pela 4ª vez. Sansão acorda, ainda achando que ia se livrar como sempre. Mas dessa vez, os caras arrancam seus olhos e o jogam na roda do moinho. Por quê? Porque ele deixou a ira ferver por anos. Juízes 15. Ele mata 1000 homens por raiva, queima as plantações dos filisteus por raiva, entrega o segredo do cabelo porque Dalila o pressionou até a alma dele se enfurecer. A ira é o único pecado que começa como fogo e termina cegando você. Literalmente cegou Sansão. Mas tem outro caso que dói mais: Moisés. O homem mais manso da terra perdeu Canaã por um ataque de ira. Deuteronômio 3:26. Deus disse: basta, não me fales mais nisso. Um murro na rocha por raiva custou 40 anos de liderança. Hoje, a ira está disfarçada de reação justa. Você explode no trânsito, no WhatsApp da família, no Stories, e acha que está só colocando limite. Não. Você está entregando seus olhos espirituais para os filisteus. Terceiro pecado: inveja.
Qual pecado fez um irmão matar o outro com as próprias mãos, ainda no capítulo 4 da Bíblia? Inveja. Caim não odiava Abel porque ele era ruim. Ele odiava porque Abel era melhor aceito por Deus. Gênesis 4:5. Caim se irou grandemente e descaiu-lhe o semblante. Deus ainda avisou: o pecado jaz à porta. Mas a inveja não ouve aviso. Ela só quer destruir quem está brilhando. Avança 1000 anos. Saul, o rei alto, bonito, ungido, vê Davi voltando da guerra com as mulheres cantando. Saul matou milhares, porém Davi dezenas de milhares. 1 Samuel 18:8. Que mais lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul lançou lança em Davi mais de uma vez. A inveja transformou um rei em caçador de menino. O pior, a inveja nunca grita. Ela sussurra. Por que ele tem e eu não? Por que ela foi promovida e eu não? Por que o ministério dele cresce e o meu não? É o pecado que mais enche púlpito e banco de igreja ao mesmo tempo. Você já sentiu aquele aperto no peito vendo a bênção de alguém? Esse aperto tem nome. Quarto pecado: luxúria. Qual foi o pecado que fez o homem mais sábio da terra terminar a vida adorando demônios dentro do próprio quarto real? Luxúria. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. 1 Reis 11:3. E suas mulheres lhe perverteram o coração. O cara que escreveu "Fuja do adultério como quem foge da morte" morreu afogado no próprio desejo. Ele começou querendo agradar as esposas estrangeiras. Terminou construindo altares, a Moloque e Astarote. Luxúria nunca fica só no corpo. Ela entra na alma e troca o Deus vivo por qualquer coisa que prometa 5 minutos de prazer. Mas o caso mais trágico é Davi, o homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel 11. Ele vê Batseba tomando banho, deseja, toma, engravida, mata Urias. Tudo em menos de um capítulo. Um olhar que durou 10 segundos custou a morte de um inocente, a morte do filho, estupro e assassinato dentro da própria família por gerações. Hoje a luxúria não precisa mais de terraço. Ela cabe no seu bolso, às 3 da manhã com o Wi-Fi. Um clique, 2, 3, e você acha que só dessa vez não tem problema. É a mesma mentira que Davi acreditou. Quinto pecado: avareza. Qual pecado Jesus falou mais vezes que adultério e luxúria juntos? Avareza. Mateus 19:24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 12:15. Tende cuidado e guardai-vos de toda avareza. E o caso mais brutal: o jovem rico. Ele guardava todos os mandamentos desde a juventude. Mas quando Jesus disse: "Vende tudo e dá aos pobres", ele saiu triste, porque era muito rico. A Bíblia nunca mais cita aquele rapaz. Ele trocou o céu por um saldo bancário. Outro que dói fundo: Judas Iscariotes. João 12:6. Ele carregava a bolsa e roubava. 30 moedas de prata foi só o estopim. A avareza já tinha comido o coração dele há muito tempo. Ele andou com Jesus 3 anos, viu mortos ressuscitarem e ainda assim vendeu o mestre por preço de um escravo. Hoje a avareza não usa bolsa. Ela usa parcelas, status, reserva de emergência que virou ídolo, dízimo que não dá agora porque a situação está apertada. É o único pecado que a gente disfarça de prudência. Sexto pecado: preguiça espiritual. Qual é o único pecado que Jesus nunca precisou perdoar em prostitutas, ladrões ou assassinos, mas que ele vai cobrar de 90% dos crentes no último dia? Preguiça espiritual. Não é preguiça de trabalhar, é preguiça de buscar. É o pecado da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:15 e 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Dizes: estou rico e não preciso de nada. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eles iam no culto, cantavam, dizimavam, mas o coração estava dormindo.
É o pecado do servo da parábola dos talentos que enterrou o que recebeu. Mateus 25, 26. Servo mau e preguiçoso. Jesus chama de mal quem só não faz o mal, mas também não faz o bem que poderia fazer. Esse é o pecado que não dá culpa. Você não sente peso, você só sente sono. Sono de oração, sono de Bíblia, sono de ganhar almas. Você vive dizendo, amanhã eu mudo, ano que vem eu me consagro, quando melhorar eu vou. E o relógio não para. Se essa mensagem mexeu com você de verdade, não deixa ela morrer aqui. Agora mesmo abre o WhatsApp e manda esse vídeo para pelo menos 7 pessoas que precisam ouvir isso, uma para cada pecado. Depois volta aqui e escreve nos comentários: eu não vou enterrar meu talento, porque o inferno não vai lotar com assassinos. Vai lotar com crentes que tiveram tempo, Bíblia, culto, louvor, revelação e escolheram dormir. Acorda. Hoje ainda é dia. Te espero no céu, bem acordado, em nome de Jesus. Amém.